Deus te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Aonde você estiver, alcance da minha voz, que o Senhor visite a sua vida. Aonde tem uma tristeza, uma angústia, um desespero, uma solidão, o Senhor esteja repreendendo agora pelo poder do nome dEle, abençoando sua vida do alto da cabeça até a planta dos pés, por dentro e por fora, curando a tua vida, abençoando a tua casa, a sua família, visitando todos os seus amados para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, na entrada e na saída, em nome de Jesus. Então, o texto que nós vamos compartilhar, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 36, que nós lemos assim: Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Então, Jesus sempre vai ter uma palavra diferente da incredulidade e diferente do ponto final, diferente da limitação, diferente das restrições. Então, esse príncipe da sinagoga, ele procurou Jesus e ele pediu a Jesus para que fosse até a casa dele, porque a sua filha de 12 anos estava muito mal. E ele estava ali, Jesus estava com esse príncipe da sinagoga ali no meio da multidão, e de repente aquela mulher com fluxo de sangue tocou na orla dos vestidos de Jesus e ela foi curada, e Jesus ainda levou um tempo ali ministrando aquela mulher, que ela foi completamente curada e restaurada e abençoada. E o Jairo, que é o nome desse príncipe da sinagoga, ele ficou ali vendo aquele milagre, ouvindo as palavras de Jesus. E quando Jesus acabou de atender aquela mulher, ele caminhou em direção à casa de Jairo com o Jairo. Só que nesse caminho vieram da casa de Jairo e falaram assim: olha, a sua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Essa foi uma palavra muito dura de ouvir, porque ele saiu para buscar socorro e antes de chegar em casa, a sua filha já havia morrido. Então, aparentemente, era uma história acabada. Aparentemente, Jairo tinha dado uma viagem perdida. Aparentemente, naquele momento, ele podia falar para Jesus: Jesus, eu vou para minha casa, eu vou enterrar minha filha. Essas são todas as opções naturais. Mas a fé nos chama e ela nos convida a viver o sobrenatural, a viver aquilo que só vive quem crer. Porque Jesus falou que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Em uma outra situação que ele estava também operando um milagre, e milagre de ressurreição. Então, Jesus, ele não falou nada com o homem que trouxe a notícia. Ele falou com Jairo. Ele falou: Jairo, não temas, crê somente. Ele falou assim: continua crendo, apesar da morte. Continua acreditando, apesar desse relatório que você acabou de ouvir. E Jairo, ele obedeceu aquilo que Jesus falou. E ele continuou crendo, e ele continuou levando Jesus para a casa dele, mesmo com aquela má notícia. Mas ele escolheu crer. Então, má notícia todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter má notícia. Mas nós podemos escolher crer. Escolher acreditar no poder de Deus,
agindo em todas as situações difíceis da nossa vida. Então Jairo foi, quando ele chegou lá com Jesus, as pessoas estavam chorando e Jesus falou que a menina estava dormindo e eles começaram a rir, achando que Jesus foi ali à toa, e Jesus não deixou que eles entrassem na casa, porque eles não acreditavam no milagre, então eles não iam ver milagre. Então Jesus entrou na casa da menina com seu pai, a sua mãe estava lá, e ele ressuscitou a menina. Ele falou, Talita cumi, mandou que ela se levantasse. Ela se levantou e ele falou para os seus pais para que dessem uma alimentação para ela. Então ele fez um grande milagre, porque alguém que foi procurar Jesus para curar a filha, as coisas pioraram e a menina morreu, mas o milagre aconteceu. Então, às vezes, nós clamamos e as coisas parecem que estão piorando. E Jesus fala comigo e fala com você, não temas, crê somente. Não é para eu me relacionar com a circunstância que está piorando e nem me relacionar com a leitura que as pessoas estão fazendo daquela circunstância. Continuar crendo. A palavra de Deus diz para nós em Hebreus 10:23, para nós mantermos a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, continua mantendo a confissão de fé, independente do que você está vendo, sentindo e ouvindo, continua, porque a fé está operando. Deus está trabalhando nessa situação. A fé está trazendo à existência aquilo que não existe. E a morte saiu daquela menina e a morte saiu daquela casa, em nome de Jesus Cristo. E a salvação também entrou naquela casa. Então é isso que importa. É crer até o final. É crer depois do fim. Porque para eles a morte era o fim e Jairo continuou crendo depois do fim. Porque aquilo ali era um fim humano. Não era um fim que Deus deu. Era um fim humano. Ele continuou crendo. E Jesus fez aquele milagre. Então continua crendo nas promessas que Deus tem feito para a tua vida. Persevera na oração. Agradeça pela tua vitória. Mesmo que nesse mundo físico ela não tenha se manifestado, mas ela vai se manifestar. Agradeça pela cura, porque você já tem cura, você é curado pelas feridas de Jesus. A qualquer momento essa cura vai se manifestar. Em fé, você vai agradecendo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é aquele que sara, é aquele que cura, o Senhor é aquele que toca, que quebra cadeias e prisões, é aquele que levanta os mortos, que abre porta onde não tem porta, que faz caminho aonde não tem caminho. Muitas pessoas desistiram de viver um milagre porque não conheciam a tua palavra, elas não sabiam como lidar com o contraditório, com o relatório do inferno, e desistiram e acabaram acreditando naquele relatório negativo e viveram aquele relatório negativo. Mas hoje o Senhor está falando com este homem e está falando com essa mulher. Não temas, crê somente. Em nome de Jesus, continue agindo na vida desse filho, dessa filha, continue agindo nesse casamento, continua, Senhor, agindo nessa família. Nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus que salva, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, e o Senhor está fazendo essa obra de libertação e de cura na vida deste homem, desta mulher, dentro dessa casa, nessa família, e o mal não vai prevalecer, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Deus te abençoe muitíssimo.